Se os alunos já encontravam dificuldades para fazer a prova do Enem nos anos anteriores, imagina em meio a uma pandemia. Os estudantes tiveram que adaptar as aulas online e os estudos, uma novidade que ninguém imaginava. Longe dos colegas de sala, acaba atrapalhando um pouco o psicológico, mas, como eu já disse antes, o apoio da escola amenizou muito isso aí. A gente teve aula online certinho, material, daí ficou um pouco mais fácil, mas todo mundo acaba sendo um pouco prejudicado. Para driblar os desafios, os professores tiveram que se reinventar para auxiliar os alunos nesse momento tão importante. O ponto positivo é que, pelo menos em metade deste ano, estudantes puderam estar presentes na sala de aula. De acordo com o professor de Física João Sérgio Fossa, após retornarem à rotina no Colégio Junqueira, as atividades convencionais foram retomadas com foco na realização de exercícios voltados para as últimas provas do Enem e também nas avaliações dos grandes vestibulares do país, e as questões exatas sempre estão presentes em cada uma delas. As questões, elas são divididas em níveis de dificuldade, que não são basicamente pautadas pelo grau de dificuldade com respeito aos cálculos, mas sim com respeito às aplicações. Então, a prova do Enem, pelo menos as últimas provas, foram muito conteudistas, e os cálculos, de modo geral, até não são tão complexos, mas são muito aplicados ao cotidiano do aluno. Uma disciplina que tem bastante peso no Enem é a redação. A melhor maneira de se preparar para a prova é escrever textos de temas variados, sejam eles propostos em outras edições do Enem ou temas da atualidade. Estar conscientes e dominar a produção de texto, até porque a redação é a prova que sim decide se o aluno vai entrar ou não no vestibular. São 5 provas, né? Então nós temos linguagens, humanas, biológicas, exatas e redação. Cada uma delas tem um peso diferente. As notas dessas 5 provas somam e dividem por 5. E como a redação é a única que vale 1000 pontos, ela dá um fôlego maior para o aluno nessa somatória para poder fazer o cálculo da média dele. Só que, geralmente, nos cursos, a redação tem um peso maior na hora dessa somatória. Para medicina, por exemplo, ser bom em biológicas é uma obrigação. Todo mundo que faz medicina é bom em biológicas. Quem que vai passar? Aquele que é bom em redação. Então, a redação, além de ter um peso matemático alto, ela tem um peso na aprovação propriamente dito, é um diferencial do aluno. O aluno que sabe escrever, que sabe ler, que sabe interpretar, ele vai bem no curso de forma geral. Até chegar o momento da prova, não é fácil. A aula dada é aula estudada. No Colégio Junqueira, os alunos são incentivados a manter uma rotina de estudos. A gente procura já vir com o hábito de estudo desde os pequenos, né, com algumas tarefas simples para casa, para eles ir desenvolvendo essa responsabilidade e esse hábito. No ensino médio não poderia ser diferente, então eles têm acesso ao TC, eles têm que fazer cada módulo, eles têm uma tarefa de casa. O professor, ele pede nas provas semanais, que eles têm prova toda semana, então colocar esse hábito frequente, né, porque a gente tem, principalmente adolescente, mania de ir procrastinando, então a gente tem as provas à tarde, no contraturno, e adquirindo esse hábito e fortalecendo isso daí neles. Ainda de acordo com a coordenadora Cláudia, deixar o conteúdo mais atrativo e prazeroso é um caminho a ser trilhado pelos docentes. Hoje a gente vê muito da neurociência que vem mostrando novos caminhos para o aprendizado. Então a gente percebe que o aluno ele não tem que ficar sentado o tempo inteiro para aprender, ele precisa fazer outras atividades que vão levar a esse entendimento da matéria. Então a gente busca está colocando aulas dinâmicas, os professores estão sempre envolvidos com os alunos, buscando esse aprendizado moderno, né? E o adolescente hoje, ele não consegue ficar parado, não é igual há 30 anos atrás que a gente sentava numa carteira e ficava ouvindo o professor falar. Então hoje ele questiona, ele interage com os professores, então a aula é uma aula mais dinâmica.
Mas, já na reta final para a prova, o que os professores deixam de dicas para os alunos? Ler com muita atenção o enunciado dos exercícios, tentar identificar o grau de familiaridade que você tem com aquele contexto, tentar fazer esquemas que ilustrem a situação descrita, e se você realmente identificar que aquele é um tema que você não domina, pule essa questão e vá para as próximas questões que possam te trazer uma segurança maior e uma probabilidade maior de você acertar. A gente não recomenda que o aluno, nessa etapa final, passe noites e noites em claro estudando para a prova. Eu acredito que, de modo geral, todos os alunos estão preparados. Nesse momento, é melhor que ele se prepare com respeito à sua saúde mental, tenha uma boa noite de sono, se alimente bem. Com certeza, assim, você estará mais preparado psicologicamente para esse grande dia. O Colégio Junqueira está com matrículas abertas para 2022. Os interessados em conhecer a metodologia utilizada e os materiais disponíveis podem se dirigir até a Unidade 1, que fica localizada na Rua Coronel Eduardo Amaral, no centro. O telefone de contato é 3731-3229. Já estamos com as matrículas abertas, desde o infantil até o ensino médio. A escola está aberta à visitação, é só dar uma ligadinha aqui que a gente está à disposição para qualquer dúvida. Só vir aqui que a gente está aqui de portas abertas para receber.